Olá, estudantes da segunda série. Nesse encontro vai ser discutido o nivelamento ligado à produção e consumo em termos de lixo, principalmente brasileiro. Dentro dessa perspectiva, obviamente, temos alguns objetivos a atingir, que é literalmente a organização e a compreensão da relação da produção e consumo do lixo, consumo e produção do lixo, relacionar os problemas ligados à sociedade e meio ambiente que o lixo pode provocar. Então, dentro dessa perspectiva, aqui colocada nesse destaque, um alvinho que é literalmente você atingir a temática lixo. Como é que ela está relacionada principalmente no ambiente que nós vivemos, seja ele urbano ou rural. Dentro dessa perspectiva, você pode estar se perguntando, mas que tipo de lixo ela está falando? E aí nós temos que entender a temática, que nós temos os chamados resíduos sólidos, temos os resíduos ligados a material químico, temos resíduos ligados a hospitais, temos resíduos ligados literalmente ao lixo orgânico da casa. Então, esta temática lixo ela é bem ampla e não deve ser olhada de maneira reduzida, principalmente porque, entendendo essa dinâmica muito mais abrangente, você também começa a se perguntar, tá, se tem tanto tipo de lixo, para onde é que vai tanto? E mais, o que acontece com esse lixo orgânico, que é uma temática que pouca gente fala e que muitas vezes é muito saliente a nossa imagem visual, mas pouco analisada. Dentro dessa perspectiva, um exemplo que nós podemos usar é do plástico. Então, em termos de plástico, só no Brasil nós temos quase 12 bilhões de toneladas de plástico produzido. Dessa, nós já temos apenas 1,8 que destina-se à reciclagem. E a reciclagem ela pode favorecer a utilização desse lixo para a produção de outros materiais, o que literalmente também faz com que dentro do mercado consumidor, ou dentro da produção, ou ainda analisando a mão de obra, se potencialize muitas pessoas que poderiam estar então desempregadas e não estão. Ou seja, se nós tivéssemos mais utilização do sistema de reciclagem, com certeza teríamos uma outra estruturação monetária, inclusive, para o lixo. Dentro dessa perspectiva, infelizmente essa imagem não é incomum, é uma imagem que mostra o desrespeito com relação à nossa casa, visto que casa aqui você deve entender como planeta. A casa em que nós devemos cuidar, porque obviamente queremos ter uma casa organizada, arejada, limpa, e dentro dessa perspectiva é uma imagem que não nos cabe. Essa, logicamente, é embargada por várias situações, seja ela do consumo exagerado, sendo também da falta de consciência das pessoas que literalmente jogam ao seu bel prazer o lixo, obviamente falta de políticas públicas, mas também principalmente a falta de consciência da necessidade de selecionar o lixo. Isso tudo, obviamente, mostrado em termos nacionais. Esta imagem aqui mostra a quantidade de aterros, lixões e aterros sanitários no Brasil e nas regiões específicas. Aqui nós temos, em azulzinho mais claro, os aterros sanitários. Em azul nós vamos ter os aterros controlados, aqueles que estão no lugar certo, com destinação certa e organizados na forma correta, e os lixões propriamente dito, aquele que literalmente chega e descarrega. Observe que em termos nacionais nós temos uma configuração bem visível, em que o aterro controlado é 40%, os lixões 45%, então nós temos uma destinação absurdamente diferente e que também se acentua em outros lugares. Observem, por exemplo, na região norte. Região norte nós temos 80% de lixões e apenas 11% de lixo controlado. Então, temos que ter uma modificação não só das políticas públicas, mas também na sua ação individual de separar e cobrar o destino correto para este fim. Isso torna muito insatisfeita a nossa análise, porque claro que a gente gostaria de ter outra realidade. E a outra realidade não é algo novo. A novidade talvez seja você se dar conta que desde 2010, observem aqui, desde 2010 existe uma legislação pertinente na nossa Constituição, evidenciada a partir de 1988,
onde se requer que o lixo tenha uma organização satisfatória. Essa organização, ela deve executar estes itens. Ou seja, eu tenho que diminuir a quantidade de lixo, eu tenho que, no sentido literal do consumo, se eu conseguir diminuir o consumo, obviamente eu vou reduzir. Dentro dessa redução, eu ainda tenho que olhar para o lixo de uma outra forma e reutilizar, muitas vezes em nossa residência, para que ele tenha uma possibilidade de reciclagem e aquele que não se destina à sua casa, que seja indicado um tratamento para que possa ser melhor utilizado pela nossa sociedade. E por fim, e mais importante do que tudo, resultando numa destinação final organizada e adequada para a nossa casa, planeta Terra. Dentro disso, agora quero que vocês pensem em uma atividade. Nessa atividade se diz o seguinte: a produção do lixo tem se intensificado a cada ano, sendo uma das consequências do aumento populacional nas cidades e da intensificação no modelo consumista. Com base nos seus conhecimentos e no texto falado anteriormente, aponte os principais malefícios, o que tem de ruim o lixo urbano. Volto rapidinho. Então, dentro dessa perspectiva, incitando você a pensar dentro de uma esfera primeiro pessoal e depois global, obviamente o lixo tem, logicamente, se destacado como um dos graves problemas urbanos. Lógico que podemos puxar a inserção do intenso gasto público, que gradualmente vem se melhorando a discussão e a reorganização desse gasto público, mas também de políticas inadequadas para a destinação. Então, existe a destinação inadequada. Por que não se faz nada no sentido de melhorar essa destinação? E que, obviamente,
nessa destinação inadequada existe a presença de insetos, doenças, porque infelizmente pessoas fazem uso destes locais por não terem também uma infraestrutura que viabilize outras formatações dessa mão de obra, que obviamente também vai resultar em problemas além da esfera local. Por quê? Lixo mal destinado pode ter seu caminho final à rua. Na rua, através das chuvas ou ventos, pode ser levado a entupir bueiros. E ao entupimento de bueiros pode resultar, por exemplo, nas enchentes quando chuvas torrenciais acontecem. Ou seja, não é o lixo propriamente dito que incomoda, e sim a dinâmica total da má utilização dos recursos ligados ao lixo que podem provocar problemas para todos, não apenas para uma esfera A, B, C, D ou E, que vai ser obviamente visível nos mais variados níveis de poluição, seja ela atmosférica, hídrica, solo ou até visual. Dentro dessa perspectiva, a utilização de uma metodologia reversa seria importantíssima. O que é uma metodologia reversa? É você imaginar que ações, procedimentos, formas de coleta, formas de redistribuição, de restituição desses resíduos poderiam ter sido pensados, ou podem ser pensados, em que você faz com que haja um ciclo produtivo em torno disso. Ou seja, você tem a matéria-prima, daí você tem os fornecedores que vão pegar aquela matéria-prima e vão transformar. Dela vai ser destinado a outras fábricas que vão fazer produtos, esses produtos vão ser vendidos aos atacadistas, os atacadistas revendem para as pessoas de maneira geral, essas pessoas então fabricam os resíduos, ou a sociedade de forma geral fabrica os resíduos, desses resíduos se faz uma distribuição, uma coleta seletiva, essa coleta seletiva leva às chamadas cooperativas, essas cooperativas transportam esse material para as usinas de reciclagem e dessas usinas de reciclagem revertem em nova matéria-prima, fazendo com que haja um ciclo vicioso extremamente positivo da chamada logística reversa, em que você otimiza o recurso, utiliza ele melhor e potencializa o chamado desenvolvimento sustentável. Nessa, obviamente, se fosse bem aplicada, não teríamos, infelizmente, imagens como essa, porque a borracha dos pneus aqui, obviamente, polui muito o ambiente. Mas se nós pensarmos em novas metodologias de utilização desse material, com certeza poderíamos usar em outras formas, como destacado aqui, quando triturados, podem servir de base para reconstruir, melhorar e otimizar a construção, por exemplo, de pavimentos, sem falar em objetos de arte que são feitos do material, resultando em cômodas, bancos, vasos, ou seja, a utilização desses recursos transformando algo visualmente feio em algo visualmente belo. Nisso também, obviamente, outras formas, como por exemplo a compostagem, em que você destina resíduos orgânicos para a produção de humus ou material orgânico para adubo e que vai fertilizar e vai melhorar muito visivelmente áreas antes de pobreza de humus. Outro item que não dá para a gente deixar de destacar, obviamente, é essa imagem dos lixões, extremamente frequente em nosso país e em termos mundiais. É uma situação degradante, muito feia, onde literalmente você vê o lixo todo misturado, sendo despejado de qualquer jeito e que fica na intempérie disposto. Isso obviamente vai ser um vetor de doenças, um vetor de muitas vezes situações arbitrárias, como por exemplo, corte das mãos, das pernas, sem falar da utilização de uma mão de obra que poderia ter sido vinculada a outro sistema muito mais lucrativo e com uma sobrevida muito melhor para as pessoas. Dentro dessa situação, o que poderia se fazer? O chamado aterro controlado. Um aterro controlado é aquele em que o solo é preparado para receber esse resíduo orgânico. Esse resíduo apenas orgânico, ele vai ser então fechado. À medida que você fecha com terra e material adequado,
você provoca a formação do chamado chorume. Esse chorume, então, é vinculado para uma área onde vai ser tratado, porque ele é extremamente nocivo. Esse tratamento vincula um ciclo cada vez mais produtivo do chorume, que vai resultar, depois de muito bem tratado, num aspecto que não polua o meio ambiente. Aqui destacado o conceito básico do que é o chorume, que literalmente é o resultado da fermentação do lixo orgânico. Ele se apresenta como um lixo escuro, um líquido escuro, e esse líquido é extremamente nocivo para todo o meio ambiente. Então, logicamente, ciente de que, se destinado for de alguma forma não controlada, vai provocar muitas vezes a infectação dos animais, você vai ter, incluindo lençóis freáticos e chegando possivelmente às nossas casas, o melhor é você controlar antes do resultado final ser bem satisfatório para todos. E aí, obviamente, perceber a necessidade de um aterro sanitário controlado não é só imaginar o lugar, é você imaginar o lugar, o controle, a manutenção e depois que ele for usado, ou seja, ele tem tempo para ser usado, não é uma coisa permanente, você vai dar tantos anos para aquela área. Uma vez deixado de ser usado, qual é a destinação de todos esses gases e chorume produzido? Ou seja, pensar o antes, o durante e o depois. Isso literalmente evidenciando a necessidade de uma sociedade participativa em que nós devemos cobrar políticas públicas e verificar se elas estão adequadamente sendo colocadas em prática. Isso resultaria também numa modificação de postura, onde nós, literalmente, melhoraríamos a forma como destinamos o nosso lixo individualmente, comunidade, de forma de olhar a maneira da comunidade, fazer essa seleção, ciente de que devemos também provocar a reciclagem, a reutilização, e gradualmente diminuir essa realidade tão triste que em todo o nosso país evidencia o quê? Uma falta de coleta seletiva e uma falta de políticas públicas de incentivo. Mas veja que deixei bem claro que não é só uma situação governamental. Tem que partir da sociedade, de você como indivíduo que faça literalmente uma nova percepção e uma nova utilização do que nos rodeia. Porque também ao olharmos o destino do lixo, muitas vezes evidenciamos a falta de organização, inclusive do consumo, visualmente percebido nos alimentos. Quantos alimentos são desperdiçados, jogados, simplesmente porque não foram bem aproveitados ou foram produzidos em massa e levamos muitas vezes em conta determinados elementos que destacam aquele alimento e deixamos de lado outros e que poderiam ser melhor aproveitados por muitas pessoas que inclusive passam fome. E isso nós podemos ver não só nos vegetais, mas também nos animais e cereais de maneira geral. Dentro dessa perspectiva da necessidade de uma reorganização, olha essa estimativa. Pensando em todo o desperdício que nós temos de comida jogada fora, infelizmente nós temos, através dessa pesquisa de 2020, cerca de 63% da população brasileira com alimentação adequada e insuficiente. Dentro dessas 63 que tem adequado e suficiente, nós também temos que pensar não só na quantidade, mas na qualidade dos alimentos. A diversificação, a utilização de alimentos mais naturais, isso tudo obviamente representa um valor numérico expressivo, mas também gera uma insegurança alimentar de quase 10 milhões de brasileiros que são afetados literalmente pela insuficiência alimentar ou pela carência alimentar. Dentro dessa perspectiva, vamos para mais uma atividade. Nela, você imagina o seguinte: você costuma comprar em feiras de hortifruti da sua cidade? Já se deparou com cenas assim? Lixo ali, acumulado depois da feira? Se você fosse o gestor público, se você fosse a pessoa que organiza isso aqui, quais ações você implementaria para diminuir o desperdício de alimentos? Volto rapidinho.
Então, dessa perspectiva, a atividade é para que você pense o quanto que é difícil a gente se colocar no papel do outro. E nessa adequação, obviamente, algumas coisas são simples. Uma reutilização e um planejamento do cardápio, uma consideração de que ingredientes mais usados e potencializar essa sustentabilidade desses alimentos, uma proporcionalidade dentro do prato, ou seja, indicar a questão de como organizar o prato, instruir as pessoas, fazer folders, pesquisas, publicidade, principalmente para que as pessoas otimizem o seu prato e não desperdicem na sequência, obviamente. E mais, tenha uma noção de que uma vez sobrando, que façam a doação do excedente para literalmente pessoas que mais precisam e que literalmente necessitam de uma sustentabilidade alimentar. Dentro dessa perspectiva, espero que vocês tenham atingido os nossos objetivos e consigam ter uma perspectiva de como devemos olhar para o lixo em termos nacionais, ter essa visão que também acontece em termos mundiais e que, logicamente, falemos cada vez mais sobre o desperdício, para que a gente tente exonerar por completo um dos pilares do desenvolvimento sustentável e do objetivo da ONU, que é a extinção da fome e da pobreza mundial. Até um próximo encontro.